Meus amores, a paz do Senhor, eu sou a Aline Cristina e eu tô aqui mais uma vez para deixar uma palavra de Deus para sua vida, amém? Como é que você tá? Como é que você tá reagindo a essa quarentena? Eu sempre pergunto porque a gente sabe que a cada dia as notícias mudam e as nossas reações mudam também, mas eu espero que você esteja confiando no Deus que você serve, amém? Então hoje eu vou estar meditando com você um pouquinho no Salmo 23, vamos lá? Salmo 23, que diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Eu ouvi uma frase certo dia, eu não vou saber precisar para você quem foi que me falou ou onde eu ouvi, mas eu achei muito interessante a frase que disse que a Bíblia de Gênesis e Apocalipse nos ensina a falar com Deus, mas os salmos falam com Deus por nós, e é muito verdade, porque os salmos são poesias, são poemas da época que foram usados para expressar o amor do povo por Deus. A maioria dos salmos são salmos de louvor. Então, elogiam a Deus, louvam a Deus, adoram a Deus e muitos salmos falam com Deus por nós verdadeiramente. E a gente tem o Salmo 23 escrito por Davi e a gente pode dividir o Salmo 23 em dois blocos. A gente vê do verso 1 ao 4 o relacionamento de uma ovelha com seu pastor, porque ele declara: o Senhor é o meu pastor. E ele se coloca então na posição de ovelha. E o verso 5 e 6 vai falar de um banquete, porque ele diz assim: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Mas eu quero que você atente agora para o verso 1 ao 4, que fala do relacionamento de um pastor com a sua ovelha. É interessante porque Davi ele vai declarar que o Senhor é o seu pastor. E ele sabia exatamente o que ele estava falando, porque a gente conhece a história de Davi. E antes de ser ungido, ele estava no pasto cuidando das ovelhas de seu pai. Então ele sabe todo o relacionamento, ele sabe exatamente aquilo que um pastor faz com a sua ovelha, ele sabe exatamente aquilo que uma ovelha precisa. Então ele declara que o Senhor é o pastor dele, porque ele vê o cuidado de Deus na vida dele. Amém? E aí a gente tem aqui, ele fala: o Senhor é o meu pastor. Ele se coloca na posição de ovelha e ele fala assim: é o Senhor quem cuida de mim, porque o pastor que cuida de uma ovelha. E a gente tem o restante do verso 1 que diz: nada me faltará. Mas se a gente for pesquisar em outras versões, a tradução que mais se encaixa aqui é: de nada tenho falta, de nada terei falta. Porque muitas vezes alguém vai usar esse verso desse salmo para a teologia da prosperidade, né, com o argumento de que se o Senhor é nosso pastor, nada pode nos faltar. Mas, na verdade, se o Senhor é o meu pastor, de nada eu tenho falta, porque Ele cuida de tudo aquilo que eu preciso. É isso que Davi está falando. O próprio Jesus, no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, ele vai declarar para a gente não ajuntar tesouro na terra. E ele vai falar assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, nem com que haveis de comer ou de vestir. Olhai para as aves do céu, que não semeiam nem cegam, e o Senhor tem cuidado. Então ele vai terminar falando assim: buscai primeiro o reino dos céus, a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, quando o Senhor é o nosso pastor, quando nós entregamos o cuidado da nossa vida na mão de Deus, a gente não anda preocupado, porque a gente sabe, Davi declarava isso, porque ele sabia que um pastor, ele
sentia a necessidade da sua ovelha. E ele vai descrever, argumentando isso nos próximos versos. Então, Davi, por conhecer muito bem a ovelha, ele sabia as características da ovelha, ele sabia que a ovelha, ela não tinha uma visão clara, ela não sabia diferenciar o que era um pasto bom de uma erva venenosa. Então ele declara que Deus é aquele que nos guia, nos dá alimento bom, como ele fazia, como um pastor faz com a sua ovelha, né? A livra de coisas que não agregam, a livra de coisas que não alimentam e leva a ovelha a pastos verdejantes e a águas tranquilas, porque a ovelha é um animal muito sensível. Então, se a ovelha ela for beber água numa fonte muito agitada, ela não vai conseguir beber água por se assustar. E se ela for beber água numa fonte parada, ela vai beber água de má qualidade, porque a água parada é ruim. Então ele fala assim, Deus me dá exatamente tudo que eu preciso, Ele me dá o alimento que eu necessito, Ele me dá... ele sacia a minha sede, ele vai continuar falando, refrigera a minha alma. Por quê, irmãos? Primeiro eu quero falar a respeito de Deus dar o que nós necessitamos. O apóstolo Paulo, falando aos Filipenses, ele fala assim, sei estar abatido e sei estar exaltado, sei ter fartura como sei ter fome, mas posso todas as coisas naquele que me fortalece. E ele vai continuar no versículo 19, ele vai falar assim, o Senhor, segundo a sua riqueza, não é segundo o meu padrão, mas é segundo a riqueza de Deus, suprirá todas as vossas necessidades. Então o Senhor sabe exatamente o que eu preciso. O meu pastor sabe exatamente o que essa ovelha precisa. Então o que você não tem agora, você não precisa agora. E Deus não tem compromisso com a minha vontade. Deus tem compromisso com as minhas necessidades. E ele vai falar assim, olha, refrigera a minha alma. Aí eu vou lembrar de Jesus falando lá em Mateus 11:28, vinde a mim, vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, provai de mim que sou manso e humilde, vinde a mim, eu vos aliviarei. Davi sabia exatamente, irmãos, como Deus, era isso que Deus era para ele, era um pastor que refrigerava a alma dele, que sabia de suas necessidades. E ele vai falar assim, olha, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Sabe o que Davi está ensinando para mim e para você nesse salmo? Ele está ensinando que não importa as circunstâncias que me rodeiem, desde que eu não perca a presença de Deus. Não importa o que eu estou vivendo, eu estou no vale da sombra da morte. Eu deveria estar espantado, eu deveria estar atemorizado, eu deveria estar assombrado, mas o Senhor está comigo, amém? Medita neste salmo, descansa, porque ele é o pastor e não há ninguém melhor do que o pastor para cuidar de suas ovelhas. E eu termino citando o Evangelho de João, capítulo 10, versículo 11, onde o próprio Jesus fala assim, eu sou o bom pastor dará a vida pelas ovelhas. Então eu quero te tranquilizar com esse vídeo, eu quero te tranquilizar com essa palavra, porque o Senhor é o seu pastor, ele supre as suas necessidades, ele sabe exatamente o que você necessita e ele trabalha para o seu bem. Pandemia, crise econômica, mas nós temos um pastor e de nada teremos falta. Fica com essa palavra, tá bom? Deixa o seu like aqui embaixo, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir e que Deus vos abençoe e até o próximo Analisando a Palavra.